Bendito é o santo e poderoso nome de Jesus para sempre. Queremos nesta oportunidade cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que esta paz possa verdadeiramente viver e reinar em nossos corações, não só hoje, mas eternamente. A você que nos acompanha aí pelo canal, no YouTube, que Deus continue abençoando a tua vida, a tua família, os teus sonhos e os teus projetos. Seja bem-vindo para participar conosco do culto de ensino na Assembleia de Deus, na área 2, localizada no bairro Ponte. Você é sempre bem-vindo para estar conosco, compartilhando a palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, nesta noite especial nós estaremos meditando em um tema muito oportuno, de grande valia para todos nós, servos do Senhor, para a Igreja de Deus, que certamente, meus irmãos, nos inspira o cuidado para assim seguirmos em nossa caminhada. Queridos e amados irmãos, nesta noite nós estaremos tratando acerca de uma das principais doutrinas da Bíblia Sagrada. Nós estaremos abordando a temática relacionada à justificação. Todos nós tivemos a oportunidade de, na quarta-feira passada, aprendermos sobre o pecado. Todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. E nesta noite especial nós estaremos tratando acerca da justificação pela fé. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo de número 5 e o versículo de número 1. Romanos capítulo 5 e o versículo de número 1. Quantos encontraram e podem dizer amém? Diz assim as Sagradas Escrituras: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Se fôssemos, meus irmãos, intitular a mensagem de Deus para os nossos corações nesta noite, seria justificados pela fé. Uma temática, meus irmãos, que nos chama muito a atenção, porque todos nós que aqui estamos inseridos dentro deste contexto de justificação. A palavra justificação, meus irmãos, ela tem os seus significados primordiais. Por exemplo, em latim, a palavra justificação, ela tem, meus irmãos, a sua conotação de justificare. Latim, justificação, é justificare, e ela tem o seu significado fazer justo. Quando nós avançamos para o hebraico, nós temos a conotação de tsadak, que significa declarar justo. Quando nós avançamos para o grego, a palavra justificação, ela aparece nas Sagradas Escrituras com a conotação de dikaio, que significa inocentar, tratar como justo. Queridos e amados irmãos, coisa certa é que no seu conceito geral, a palavra justificação significa tornar justos homens injustos pelo mérito de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Justificar, meus irmãos, nada mais é do que tornar alguém que vive na injustiça, que pratica a injustiça, que é injusto no seu modo de viver, e declarar então essa pessoa justa. Somente o nosso Deus tem o poder de fazer isso com os seres humanos. Nós não temos a capacidade, o potencial, a prerrogativa de justificar-nos a nós mesmos, por causa da nossa imperfeição e da nossa natureza pecaminosa. Contudo, meus irmãos, esse assunto, ele é de grande importância, e somente a palavra justificar
ela aparece cerca de 39 vezes no Novo Testamento, sendo que destas 39 vezes, 29 estão localizadas nas cartas paulinas. Isso demonstra que Paulo tinha o interesse de trazer à igreja o entendimento, a compreensão acerca da justificação. Queridos e amados irmãos, é como se Deus olhasse para a humanidade, e nós aprendemos em lições passadas que não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Existem autores que dizem que a justificação, ela é, meus irmãos, como um guarda-chuva que nos protege, de certa forma, da ira divina. Todos nós que aqui estávamos vulneráveis, meus irmãos, à ira de Deus. A ira de Deus, ela é sensata. A ira de Deus, ela é justa, porque o homem estava mergulhado no pecado, mergulhado no erro, mergulhado nos seus delitos, e agora a justiça de Deus, meus irmãos, sendo aplicada na vida deste homem, certamente produziria sobre ele condenação, e uma condenação eterna. Mas Deus, quando olha para nós, e através do sacrifício de Cristo, através do mérito da morte expiatória do Senhor, Ele agora não nos vê como homens, pecadores condenados, mas Ele nos vê sim como pecadores justificados pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Queridos e amados irmãos, é bem verdade que a ira do Senhor, ela tem se manifestado desde o Antigo Testamento, e vez por outra, ela continua a se manifestar. É por isso que o profeta Abacuque, no capítulo de número 3 e no versículo de número 2 diz, e ele faz um pedido especial para o Senhor: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu e você, nós, a igreja do Senhor, estamos aqui nesta noite, não é, meus irmãos, por méritos próprios, não é pelas boas obras que nós realizamos, mas nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus nos alcançou, e diz as Sagradas Escrituras que elas são a causa de não sermos consumidos. É por isso que nós não perecemos, meus irmãos, porque a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. Nesta noite, nós gostaríamos de falar acerca do processo da justificação. É necessário, para que nós venhamos entender este processo, que há, meus irmãos, uma condenação sobre o homem, e essa condenação, ela é promovida pelo pecado. A condenação, meus irmãos, promovida pelo pecado, ela traz consequências drásticas para o homem, para a humanidade. O homem que vive no pecado, ou até mesmo aquele que se professa cristão e vive no erro, na prática pecaminosa, ele traz sobre si uma condenação terrível, que é o afastamento de Deus. O pecado separa o homem de Deus. A vida pecaminosa leva o homem para distante do seu Criador. E quando o homem está distante do seu Criador, ele se torna presa fácil, ele se torna vulnerável ao ataque do maligno. É por isso, meus irmãos, que aqueles que estão distante do caminho do Senhor, às vezes paira sobre ele o temor. Às vezes, meus irmãos, eles não conseguem dormir,
porque estão preocupados até mesmo com o arrebatamento da igreja. Estão distantes, estão afastados, às vezes andando pela rua, eles sentem medo, porque, meus irmãos, acreditam e têm a certeza de que, se partirem nessas condições, não se encontrarão com o Senhor. Daí porque o crente deve ter uma vida íntima e de comunhão para com Deus, através das suas ações e através das suas atitudes, para evitar o afastamento do Senhor. E às vezes nós nos afastamos de Deus com as nossas ações. Às vezes nós nos afastamos de Deus com práticas que parecem ser inofensivas, parecem até mesmo não ter uma consequência tão desastrosa, porque o pecado traz, meus irmãos, para o homem uma cegueira espiritual, e o homem vai se afastando dos caminhos do Senhor. Ele já não consegue mais ler a Bíblia, já não consegue mais separar um tempo para orar, já não participa mais das atividades da casa de Deus, e com isso ele vai se afastando, ele vai se ausentando, meus irmãos, e isso vai culminar com a morte. O pecado, meus irmãos, e a condenação que estava sobre o homem, ela produz também a morte. É por isso que houve e há a necessidade de justificação na vida do homem. Observe bem, há uma condenação sobre o homem que se divide em duas etapas: o afastamento automático de Deus e, em contrapartida, a morte, porque o salário do pecado é a morte. Antes de conhecermos Jesus, nós estávamos condenados. Antes de conhecermos ao Senhor, o nosso destino não era o céu. Estávamos distanciados, afastados da glória de Deus, porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: neste processo de justificação, há uma condenação sobre o homem, e em contrapartida há uma necessidade humana. E você pode me perguntar: pastor, mas que necessidade humana é essa? A necessidade do arrependimento. Todo homem, meus irmãos, precisa se arrepender dos seus erros e dos seus pecados. Mas nós estamos falando aqui não é de qualquer arrependimento. Nós não estamos falando aqui de um arrependimento superficial. Nós não estamos falando aqui de um arrependimento, meus irmãos, promovido somente pela ocasião ou pelas circunstâncias. Às vezes as pessoas nos ofendem, às vezes somos ofendidos, e às vezes a pessoa vem dizendo: eu me arrependi, me perdoa. E aí, meus irmãos, nós liberamos o perdão, mas a pessoa volta a praticar novamente os seus erros, os seus delitos. E esse não é um arrependimento sincero e verdadeiro. Às vezes a pessoa, meus irmãos, até finge que se arrependeu, e às vezes é uma dificuldade até para chorar. Tem aquelas pessoas que têm dificuldade até para chorar, meus irmãos, e aí diz: não, eu me arrependi, e continua praticando os mesmos erros. Há uma necessidade, meus irmãos, do homem se arrepender, mas um arrependimento sincero. Não é um arrependimento superficial. E às vezes a gente promete para Deus e o mundo: eu vou mudar. Eu conheço pessoas, queridos e amados irmãos, que no momento do aperto, no momento da aflição, elas dizem: eu me arrependo e não vou praticar mais. Eu agora mudei, eu quero ser uma pessoa melhor. Se Deus perdoasse os meus pecados, aí Deus livra, aí Deus protege, aí Deus abraça, meus irmãos, com um perdão redentor. Aí a pessoa já começa a sentir o alívio, já começa a sentir, meus irmãos, a paz no coração. Aí quando pensa que não, ela já usa a liberdade para praticar os mesmos erros de novo.
Isso é lamentável, isso é triste, porque não demonstra um arrependimento sincero, foi simplesmente um remorso, porque às vezes o remorso, irmão, também leva a pessoa a chorar. Ela está chorando ali, não é porque se arrependeu, mas é porque o remorso está corroendo a sua alma, a sua vida, e a gente precisa diferenciar arrependimento sincero e verdadeiro de remorso. Quando a pessoa se arrepende, meus irmãos, ela muda a sua condição de vida. Quando a pessoa se arrepende, se antes ela era uma pecadora, costumais, uma pecadora de forma consciente, agora ela vai evitar a todo custo o pecado. O arrependimento produz em nós mudança de postura. Meus irmãos, diferente do que pregam muitos por aí, olha, venha como está, permaneça como está, aí a pessoa se converte, mas permanece praticando as mesmas coisas. Deus não, meus irmãos, se configura em arrependimento sincero quando isso acontece. Você quer ver um exemplo de um arrependimento sincero? Olhe para a história do homem chamado Zaqueu. A Bíblia diz que ele convida Jesus para ir, ou melhor, Jesus está observando ele em cima da figueira e diz: olha, me convém pousar na tua casa. Jesus vai, e então, meus irmãos, Jesus é até criticado porque estava na casa de um pecador, e agora, diante da multidão, Zaqueu se levanta, embora não tivesse uma grande estatura, mas ele se levanta e diz assim: olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicadamente. Olha só, meus irmãos, um arrependimento. E olha, se eu roubei alguém, eu vou dividir a metade dos meus bens e vou restituir 4 vezes mais. Olha a mudança drástica que o arrependimento produziu na vida do homem chamado Zaqueu. Quando a pessoa se arrepende, ela evita o pecado, ela não quer conversa com o pecado. Quando a pessoa se arrepende, meu irmão, ela faz de tudo para evitar o pecado. Se o pecado está à porta, ele vai por outro caminho. Se o pecado está diante dos seus olhos, ele vai desviar o seu olhar. Devemos tomar muito cuidado, porque, meus irmãos, o arrependimento, ele deve ser sincero, e quando o homem se arrepende de verdade, aí Deus não rejeita um coração quebrantado, como fez no caso de Davi. Davi pecou contra Deus, pecou contra o seu próximo, cometeu atrocidades, meus irmãos, terríveis, mas ele se arrependeu e disse: Senhor, não retire de mim o teu Espírito, não retire de mim a tua presença, Senhor. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Ele se arrependeu e Deus perdoou os seus pecados. Deus perdoa, irmão, todos os nossos pecados e todas as nossas falhas. Então, há essa necessidade humana. Agora, um detalhe: para Deus perdoar, é necessário o arrependimento. Se eu não me arrepender, não tem perdão, irmão. Eu vou continuar pecando, achando que está normal, está tudo bem, e não vou alcançar o perdão de Deus. Eu tenho que me arrepender. É por isso que a mensagem principal de Cristo e dos profetas era: arrependei-vos, convertei-vos, é chegado o reino do céu, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, no processo de justificação, a gente precisa entender que há uma condenação. Essa condenação nos leva para 2 caminhos: um afastamento automático de Deus, e resulta na morte, porque o salário do pecado é a morte. No processo de justificação, o homem precisa compreender que ele necessita se arrepender. E aí, meus irmãos, há certamente uma declaração de Deus ao nosso respeito. E aí, nesse processo de justificação, Deus vai nos declarar justo mediante o sacrifício perfeito de Cristo. É isso que é a justificação, meus irmãos. Vou exemplificar para os irmãos o que seria esse ato de justificação. É como se nós pegássemos, meus irmãos,
e todos nós estávamos nessa condição, os maiores pecadores, as pessoas que cometeram os atos mais terríveis, mais horrendos, e aí colocássemos ela num tribunal, e agora ela está prestes a ser julgada. Qual é a sentença, meus irmãos, do juiz? O juiz certamente, diante das acusações, diante dos crimes cometidos, irá proferir a sua sentença, e será uma sentença condenatória. Mas sabe o que vai acontecer? Vai apresentar-se alguém justo o suficiente, capaz de liquidar as dívidas, os erros daquela pessoa. Então aquela pessoa automaticamente se tornará justa diante do juiz. É basicamente isso que aconteceu conosco. Jesus veio a esta terra justo, não errou, não pecou, tornou-se maldição em nosso lugar, a fim de nos justificar. Aí quando Deus olha para o homem, Deus olha para mim e para você, Ele não vê simplesmente um pecador, porque todos nós somos pecadores, mas Ele agora nos vê como pecadores justificados, porque ao olhar para nós, Ele enxerga o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós que estávamos condenados, agora estamos justificados pelo sacrifício de Jesus, o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Olha só que privilégio, irmão. Olha só que honra, mesmo cheio de pecado, mesmo cheio de defeito, mas nós estamos justificados diante de Deus, porque nós confessamos a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Agora, um detalhe interessante: isso não deve ser uma regra, irmão, para que nós venhamos cometer pecado à torta e à direita. Não. Eu estou justificado, então eu posso aprontar, eu posso fazer e acontecer. Não é assim, meus irmãos. A justificação de Deus em nossas vidas nos leva certamente a trilharmos o caminho correto, o caminho da santificação. Agora, a justificação, ela é diferente da santificação. A justificação é quando o homem, meus irmãos, decide-se por Cristo, decide mudar de vida, entrega a sua vida para Deus, ele é justificado mediante o sangue de Cristo. A santificação, ela é contínua, ou seja, dia após dia nós vamos buscar a santificação. A justificação, meus irmãos, é algo como uma declaração. Deus olhou para nós e nos declarou justo, mas não por nós mesmos, não pelos nossos atos, não pelas nossas obras. Nós somos justificados não é porque a gente é bonzinho. Nós somos justificados não é porque se dá esmola. Nós somos justificados não é porque se entrega ao dízimo. Nós somos justificados não é porque nós estamos na igreja, irmão, todo culto, não. Mas nós somos justificados porque a misericórdia de Deus nos alcançou, aleluia. Nós não teríamos condições, em hipótese alguma, de justificar-nos a nós mesmos, porque nós somos falhos, nós temos erro, nós temos defeito, mas Jesus não errou, Jesus não pecou, e Ele pagou o preço da nossa salvação na cruz do Calvário, entregando a sua vida para que nós, meus irmãos, obtivéssemos a justificação e a salvação da nossa alma. A justificação, ela é a declaração, e a santificação é a transformação. A justificação não modifica caráter. A justificação não modifica ação. A justificação não modifica atitude. Não, irmão. A santificação, sim, ela produz a transformação. Por exemplo, dia por dia, a gente vem tentando melhorar. Ser mais santo, por exemplo, hoje, do que a gente foi ontem. Isso é um processo gradativo. Agora, enquanto nós estivermos aqui na terra, essa santificação, irmão, ela está sujeita a algumas ações, aos ataques da nossa natureza, aos ataques do inimigo, que luta 24 horas para te derrotar.
O inimigo luta, irmão, incansavelmente para te fazer cair. Ele luta para te fazer desistir. Ele luta para te fazer pecar. Ele lança as suas setas, ele lança, meus irmãos, aquilo que você tantas vezes almeja, deseja, a tua carne, para que você venha ceder ao pecado, mas você está coberto com o sangue de Jesus, aleluia, e você foi justificado pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Diante da justificação, deu para entender aí, né, irmão? Justificação é o ato de Deus tornar homens injustos em homens justos, mas não pelos seus méritos, não, mas pelo mérito de Cristo na cruz do Calvário. Se Cristo fosse olhar, irmão, para nós pela nossas próprias justiça, quem somos nós, irmão? Nós já estaríamos perdidos, nós teríamos até mesmo sido fulminado pela glória de Deus, pela sua santidade. Mas sabe o que é que nos aproxima de Deus? O sacrifício de Cristo e a justificação que Ele operou em nós. Então cabe ao homem um arrependimento genuíno, uma mudança de postura. Esse arrependimento aqui, irmão, volto a repetir, não é um arrependimento somente de palavras, não. Eu me arrependo, e aí eu continuo na mesma prática. É um arrependimento que vai produzir em mim uma mudança de postura. Além, meus irmãos, do arrependimento, é necessário que haja também a fé, sendo, pois, justificado pela fé. A fé, meus irmãos, que tem esses dias ficado tão escassa na vida de alguns. Vocês sabiam que as pessoas, a cada dia que passa, elas se tornam mais incrédulas, elas não têm mais nem fé, irmão. É por isso que a Bíblia Sagrada diz: porventura achará fé na terra quando vier o filho do homem? É uma indagação. As pessoas hoje estão ficando cada vez mais incrédulas, não acreditam mais na Bíblia, não acreditam mais na ação de Deus, não acreditam mais na ação do Espírito Santo, mas nós somos justificados pela fé. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós acreditamos no sacrifício de Cristo, e o sacrifício de Cristo não foi em vão, a morte de Jesus não foi em vão. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu por nós, Ele morreu pela igreja, aleluia, a fim de que nós nos tornássemos justos diante de Deus. E ainda que alguém venha acusar você, mas você está justificado diante de Deus. A justificação é algo, meus irmãos, primordial em nossa vida. A justificação, ela vai contribuir para, meus irmãos, a nossa redenção completa. É tão bom quando a gente é justificado, não é verdade? Às vezes marca-se uma reunião, irmão, e aí o irmão, preocupado com a reunião, diz: rapaz, irmão, eu não vou poder ir porque aconteceu isso e aquilo outro. Aí a gente bota logo assim, justificado, não é verdade? Que a pessoa já se justificou, já isentou-se da sua responsabilidade de estar na reunião. Foi isso que aconteceu conosco. Agora a justificação não foi promovida por nós, foi promovida por Cristo, que nunca errou e que nunca pecou. Agora um detalhe interessante, irmão: cabe ao homem o arrependimento genuíno, a fé para o estabelecimento da justificação. E aí nós vamos abordar, já caminhando para o final, o resultado da justificação. A justificação produz, meus irmãos, resultado. E o principal dos resultados da justificação, sabe qual é? Está no versículo 1 de Romanos capítulo 5. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Você tem paz com Deus, meu irmão? Você tem paz com Deus, minha irmã? Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor
Jesus Cristo. Olha, quer se tornar inimigo de Deus, irmão? Seja amigo do mundo. Seja adepto da filosofia do não tem nada a ver. Quer se tornar inimigo de Deus, irmãos? Venhamos a praticar as obras da carne. Quem constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aí, meus irmãos, está o conflito estabelecido entre homens pecadores e um Deus que é excelso em santidade. O nosso Deus é santo e por isso que a palavra dele nos adverte: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o homem mergulhado no pecado, o homem mergulhado nos seus erros, o homem mergulhado nos seus pensamentos desviados, ele se torna inimigo de Deus. Mas quando ele é justificado, aí sabe o que acontece? Ele tem paz com Deus, aleluia. Quem tem paz tem comunhão, quem tem paz tem união, quem tem paz tem prazer em estar do lado, não é verdade, irmão? Quando a gente tem paz com a pessoa, a gente se sente feliz quando está ao lado dessa pessoa, a gente se sente feliz até em ir na casa dessa pessoa, por quê? Porque tem paz. Mas quando tem guerra, a gente corta até caminho, não quer conversar, não quer se aproximar, não é verdade? Quando tem conflito, a gente não quer acolher. Mas quando tem paz, aleluia, ainda que alguém venha cair, mas se tiver paz, vai ter alguém para levantar, louvado seja o nome do Senhor, e colocar de pé. Sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa: nós não teremos paz com Deus se não tivermos paz com o nosso irmão. Não adianta, irmão. São excludentes. Eu não posso dizer que amo meu irmão, tenho paz com ele, ou melhor, amo a Deus, tenho paz com Deus e aborreço meu irmão. Não quero ver o meu irmão, não quero andar com meu irmão. Não, aqui não dá, não, para a gente conviver. Não, não dá certo, não. É ele de um lado e eu do outro. Eu não quero nem papo. É na casa dele, eu na minha. Eu não quero nem conversa. Fique para lá. Olha, com fulano de tal, eu não quero nem aproximação. Rapaz, e já pensou se no dia do arrebatamento tiver todo mundo pertinho ali? É complicado. É difícil subir. Não é, irmãos? Então tenhamos muito cuidado. Então, para ter paz com Deus, foi o que disse João. Olha, ele diz sobre acerca da paz com Deus e com os homens, né? Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nos torna justos. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, para andar na luz, eu preciso ter comunhão. Você sabia disso? O Carlos Jorge, quando terminar o culto aqui, ele só vai deixar essa luz acesa aqui se eu tiver comunhão com ele. Se ele estiver zangado comigo, ele desliga tudo e vai embora. Não é assim? E me deixa no escuro. Então não se pode andar na luz zangado, irmão. Hoje a quantidade de gente que se zanga facilmente e já não quer mais nem andar na luz, aí anda nas trevas, porque quando você se aborrece, quando você trata alguém mal, quando você não comunga com os mesmos ideais que estão pautados pela Bíblia, aí haverá trevas, você não andará na luz. Mas se nós andarmos na luz, porque Deus está na luz, aí a comunhão vai ser estabelecida. Louvado seja o nome do Senhor. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e aí entra o sangue de Jesus, que vai nos purificar de todo o pecado. E uma vez purificado com o sangue de Jesus, aí nós temos paz com Deus. Aleluia. E é tão bom ter paz com Deus.
Quando o crente tem paz com Deus, até a noite de sono dele é mais tranquila, porque ele sabe que Deus vai ouvir a oração dele. Quando o crente tem paz com Deus, irmão, não precisa nem de muito movimento. No hino da harpa cristã, ele já está sentindo a presença de Deus. Quando o crente tem paz com Deus, se é para evangelizar, ele está disposto a evangelizar. Quando o crente tem paz com Deus, ele não bota empecilho, ele não bota obstáculo, ele não é do contra, ele tem paz com Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o crente tem paz com Deus, ele não caça confusão com ninguém. Mas tem uns que gostam de viver, irmão, em confusão. Graças a Deus que essa igreja não tem quem viva em confusão. Todo mundo vive em paz e união e comunhão. Oh, mas isso é bom, isso é agradável, né? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, irmão, evite conflito, evite briga com o seu irmão, com a sua irmã. Olha, trate a pessoa bem, porque assim você vai estabelecer paz com o teu irmão e vai estabelecer paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Esse é o primeiro resultado da justificação. Temos paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus pelo pecado, pela afronta, pelo erro, pela inimizade propriamente dita, mas depois da justificação, aí nós nos tornamos amigos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Enoque tinha uma amizade tão grande com Deus, irmão, que Deus diz assim: Enoquezinho, tu não vai morrer não, tu vem para cá direto. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus o tomara para si, irmão, porque quando a gente é amigo, a gente quer ver o amigo bem, não é verdade? A gente quer ver o amigo sorrindo, a gente quer ver o amigo feliz, a gente não quer nem que o amigo passe por momentos de infortúnio. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus te ama, Deus quer você bem, aleluia, porque você é justificado por Cristo na cruz do Calvário. O outro resultado da justificação é o acesso, meus irmãos, à graça de Deus, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é, meus irmãos? A graça de Deus é um favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação, nós não merecíamos o perdão, nós não merecíamos nem estar aqui. Você sabia? Eu não merecia nem estar aqui. Irmão, quem está aqui pelo seu merecimento? Ah, eu estou aqui porque eu mereço. Ninguém merece nada, irmãos. Tudo que nós temos é pela graça de Deus. Foi Deus que olhou para nós com seu olhar de misericórdia e disse: eu vou abençoar fulano de tal, eu vou salvar fulano de tal, ele vai ser meu. Você é propriedade exclusiva do Senhor, você é nação santa, povo adquirido. Louvado seja o nome do Senhor. Você foi comprado e escolhido pelo nosso Deus. Então, meus irmãos, temos entrada, acesso a esta graça, aleluia. E aí, meus irmãos, esta graça, ela nos proporciona firmeza, na qual estamos firmes. Você está firme no favor de Deus, aleluia. Você só está vivo pelo favor de Deus. Você só amanheceu vivo nesta manhã pelo favor de Deus. Você só chegou até aqui pelo favor de Deus. Você só tem saúde pelo favor de Deus, só tem casa pelo favor de Deus, só tem esposo pelo favor de Deus, só tem esposa pelo favor de Deus, só está namorando pelo favor de Deus, só tem carro pelo favor de Deus, só tem inteligência pelo favor de Deus, só tem dinheiro na conta pelo favor de Deus. Não tem dinheiro na conta, é pelo favor de Deus. Se você está respirando, é pelo favor de Deus, a graça de Deus, e é nesta graça que nós estamos firmes. Aleluia. Quantos estão firmes na graça de Deus? Levante a sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus alcançou você, meu irmão, e ela nos proporciona firmeza. E eu vou finalizar aqui dizendo, meus irmãos, que nós nos gloriamos na esperança. Quantos aqui têm esperança? A nossa maior esperança, irmão, é ir morar no céu. Agora, para ir morar no céu, só vai justificado. Para ir morar no céu, só vai comprado com o sangue de Jesus.
não é pelas obras, não é pelo mérito humano, não, é pela misericórdia do Senhor, e essa é a nossa esperança, a esperança na glória de Deus. Brevemente ele vai se manifestar, e tudo que a gente vive aqui, meus irmãos, não se dá nem para comparar com a glória que vai ser revelada, aleluia. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e nem penetrou ao coração do homem, aleluia, é o que Deus tem preparado para aqueles que amam a sua vinda. Quantos estão aguardando Jesus, aleluia? Você verá coisas que ainda não viu, você ouvirá as mais belas melodias, passará pelo teu sentimento, sentimentos que nunca ocorreram com você. E qual é o segredo, pastor? Fica firme nos caminhos de Deus, não desista, não pare no meio do caminho. Você foi comprado com o precioso sangue de Jesus, você foi justificado por Ele. Agora ande em retidão, seja justo, faça aquilo que é bom diante do Senhor, agrade a Deus com o seu coração sincero, com a mais perfeita, meus irmãos, adoração. Hoje o que mais a gente vê são pessoas que botam dificuldade para servir a Deus. São pessoas, meus irmãos, que às vezes rejeitam até a oportunidade de servir a Deus com maior intensidade, vê dificuldade em tudo, até mesmo no simples ato de se congregar, que não tem coisa melhor para o crente do que se congregar. Eu quero louvar a Deus pela vida desta igreja, que está congregada nesta noite, aleluia. Deus é contigo, você foi justificado por Ele, ainda que as acusações do maligno venham sobre você, mas quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? Foi Ele quem nos justificou. Quem foi justificado aqui por Deus, aleluia, Ele justificou a tua vida, os teus pecados foram cancelados, e a condenação que havia para você, ela foi apagada, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando alguém apontar o dedo para você, lembre-se, você é justificado. Quando vier aquelas acusações levianas na tua mente, lembre-se, você é justificado. Agora viva, não é simplesmente a declaração, sou justificado e pronto. Viva de forma justificada. Viva como um filho de Deus. Ame o próximo, perdoe o teu irmão, caminhe com ele em paz e em segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Faça sempre o melhor para Deus. Não coloque empecilho, não coloque obstáculo. Dê o seu melhor para Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus deu o melhor que Ele tinha por nós. Ele entregou Jesus, o seu Filho, para morrer na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados. Portanto, meus irmãos, eu sei que é difícil, mas evitemos o pecado, evitemos o erro. E observe bem a conjugação do verbo. Evitemos, eu estou me incluindo também. Preciso evitar o pecado, preciso evitar o erro, mesmo tendo a consciência de que sou justificado por Deus, mesmo com as minhas imperfeições. Mas o nosso Jesus é justo e Ele é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo com os nossos erros, mas o nosso Jesus não errou e nem engano se achou na sua boca. Jesus, irmão, Ele é perfeito, e através da perfeição dEle, nós somos justificados para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Isso é justificação. Pegar alguém que é injusto e tornar ele justo, mas não pelas nossas ações, mas pelo mérito de Cristo Jesus, porque nós mesmos não teríamos condições. Então você é justificado. Levante a tua cabeça, permaneça firme, não desista. Tem atração lá fora? Tem muitas atrações lá fora, tem muitos desejos lá fora, tem muitos convites lá fora para você errar, para você pecar, para você se distanciar. Mas não ceda à tentação,
Vença ela em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu não fui capaz de vencer a tentação, foi mais forte do que eu. Não existe tentação, meus irmãos, mais forte do que você, porque toda tentação que vem para nós, nós temos a capacidade de suportar. Às vezes é a nossa natureza que abraça mesmo, mas nós temos a capacidade de suportar, porque o Espírito Santo está em ti, o Espírito Santo está em mim. Amém? Que Deus abençoe. Eu vou encerrar aqui esta fala. Então, justificação é isso, tornar alguém que é justo em uma pessoa justa. Só que no caso de Deus, essa pessoa, meus irmãos, foi Cristo que padeceu por nós, tomando o nosso lugar. Então, as condenações, os erros que estavam sobre nós, Cristo levou sobre a cruz do Calvário e ele disse: está consumado. Louvado seja o nome do Senhor. A obra expiatória dele foi concluída e hoje temos direito e acesso à salvação pela graça de Deus. Próxima quarta-feira nós vamos falar sobre os produtos da tribulação. Ixi, pastor, tribulação. Tribulação. Você que... eu tenho certeza que você já passou por uma tribulação. Pastor, eu estou passando por tribulação. Venha quarta-feira, eu vou te dizer como é que a gente passa por tribulação. Amém? O que a tribulação produz? Venha quarta-feira, nós vamos aprender junto como passar pelas tribulações. E tribulação, irmão, é de toda ordem. Eu acho que uma das tribulações que mais impacta a pessoa hoje é a tribulação financeira. Mas tem a tribulação da saúde, tem a tribulação familiar, tem a tribulação emocional, tem a tribulação psicológica, tem a tribulação espiritual. Irmão, tem tribulação para tudo enquanto é jeito. Mas Deus nos dará vitória em nome do Senhor, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Venha quarta-feira que a gente vai continuar o estudo em nome de